Fala pessoal, muito boa tarde, meu nome é Felipe Pereira, eu sou analista aqui da Carteira do Investidor e mais uma vez estamos aqui para fazer a nossa recapitulação de mercado, falar um pouquinho do que rolou na sessão de hoje, o que nós fizemos no mercado. Começando com as notícias, né? Hoje a gente teve mais uma rodada de leilão quanto aos campos de petróleo. Eu diria que, no geral, a gente ainda considera como um todo a operação do leilão da sessão onerosa um fracasso, mesmo com uma segunda rodada. A entrada de fluxo estrangeiro foi decepcionante frente ao que era esperado e a gente pode ver isso mesmo pelo reflexo que isso teve na cotação do dólar. Ontem mesmo a gente falou sobre a pressão que fez o fato de não ter a entrada do fluxo estrangeiro na nossa moeda frente ao dólar e hoje a gente teve a manutenção dessa pressão. O dólar, inclusive, chegou a testar aí em níveis, no dólar futuro, no 4.108, é a máxima da sessão. Então, fica uma situação bem complicada para a nossa situação no câmbio, o real frente ao dólar no câmbio. No geral, quanto a notícias externas, notícias internacionais, a gente ainda segue acompanhando de novo o cenário da guerra comercial, continuando as negociações a passos lentos ainda, sem nenhum detalhe a mais quanto a se de fato os Estados Unidos vai aceitar a nova proposta da China, né, as novas demandas da China com a diminuição das tarifas propostas não impostas pelos Estados Unidos aos produtos chineses, por enquanto sem nenhum pronunciamento, sem nenhum novo apontamento, mas muito provavelmente a gente deve ter um acordo ainda esse mês e provavelmente a gente deve ter sim os Estados Unidos cedendo pressão da China dessa vez. Hoje a gente também conta com o julgamento do STF, como já comentado durante a transmissão. Muita gente pergunta e eu acabo sempre respondendo a mesma coisa, que eu não acredito que a fase política do nosso jurídico deva afetar tão fortemente o nosso mercado. É lógico que estresses pontuais podem sim acontecer a depender do resultado, mas, no geral, a nossa leitura macro não deve mudar baseada em movimentações políticas e somente em movimentações que tenham uma sustentação econômica de fato. Então, o julgamento do STF não deveria trazer uma nova expectativa para as nossas projeções futuras da nossa economia brasileira. Ainda assim pode trazer movimentações intradiárias com um pouco mais de volatilidade. Então, não é um fato que, honestamente, eu ficaria preocupado quanto às projeções futuras da nossa economia. E de resto, tudo segue mais ou menos nos eixos e estável. Vamos dar uma passada no gráfico para a gente começar a falar do que nós fizemos de fato hoje no mercado. Início de sessão, o índice trabalhou um pouco mais indeciso, subiu um pouquinho, caiu um pouquinho, subiu um pouquinho, depois só que a gente teve, depois das 10h30, depois do nosso mercado aberto há pelo menos 40 minutos, a gente teve ali um estresse negativo e começou a recuperar. Depois disso, o resto do dia trabalhou com uma movimentação um pouco mais altista. A gente tentou pegar ali alguns rompimentos que acabaram não desenvolvendo. No índice, a sessão foi mesmo por conta da estratégia do gap, que conseguimos aí um bom avanço, 130 pontinhos já no primeiro candle, e no geral volta a trabalhar positivamente, hoje se aproximando mais uma vez das máximas históricas, trazendo o índice futuro, o IBOV, próximo das máximas históricas, se a gente for contar com isso. E no dólar a gente tem justamente uma abertura aliviando um pouco a pressão, deu a impressão justamente de que ia dar aquela respirada, aquela retomada, um ajuste mais negativo na sessão de hoje, mas não foi o que aconteceu. Acabou trazendo a movimentação para cima, trabalhando positivamente durante o início da sessão. Quando rompeu ali a linha d'água, a gente acabou tentando buscar uma movimentação positiva. A gente tomou uma violinada de tanto, mas agora de tarde deixou um padrão bem interessante aqui durante a tarde, que a gente conseguiu uma bela operação com um martelinho, tecnicamente um martelo numa região de suporte que foi o suficiente para a gente fazer uma operação e ter uma boa sessão. Hoje a gente teve várias mudanças na nossa carteira de swing trade. Tivemos 2 saídas e 3 novas recomendações. Justamente faz sentido a gente voltar a puxar um pouco mais de operação, porque justamente estava tendo muita saída e poucas novas entradas. Então, se você quer saber quais foram as atualizações, recomendo que você comece a acompanhar a nossa carteira de swing trade mais de perto. E vejo vocês lá na Carteira do Investidor, de segunda a sexta, das 5 para as 9 da manhã até as 5 da tarde. A gente está na transmissão. Espero vocês no chat, beleza? Até a próxima atualização.